Bom, pessoal, conforme a gente vem conversando, né, a gente está tendo essas lives sobre negociações irracionais. E hoje é a nossa quinta e última live sobre as negociações irracionais. E hoje eu quero tratar com vocês sobre 3 temas das negociações irracionais, e só 3, que são temas muito importantes. Tudo bom, Ti? Tudo bom, Fabrício, AleBF, Júlio? Então, quais são esses 3 temas super importantes da negociação irracional? O primeiro desses temas super importantes da negociação irracional é a ancoragem. O segundo é o efeito que nós temos quando nós estamos negociando com pessoas hierarquicamente superiores a gente. E o terceiro que eu quero tratar com vocês é o efeito que nós temos quando as negociações são coletivas. Ou seja, quando nós nos encontramos com um grupo de pessoas para negociar. E o primeiro desses que eu quero tratar para vocês é justamente a ancoragem. Quando a gente não tem noção de um preço, quando a gente não tem percepção no valor de alguma coisa, o primeiro preço que dão para aquela coisa é o preço que nós vamos entender que é o preço de referência. Eu já falei isso ano passado com vocês na live passada, quando eu contei para vocês a história, se eu não me engano, das pérolas negras. A história das pérolas negras era que um sujeito que ele vendia pérolas, ele descobriu essas pérolas negras ali pelo Tahiti, Polinésia Francesa, e ele queria ganhar dinheiro com aquelas pérolas, só que aquelas pérolas não valiam absolutamente nada. O que ele fez? Como aquelas pérolas eram completamente desconhecidas nos Estados Unidos, ele conseguiu que um amigo dele, joalheiro, ele colocasse, tá certo? Aquelas joias em exposição, junto com diamantes, com pérolas normais, com esmeraldas e um preço altíssimo, e colocaram um anúncio de uma modelo muito bonita com aquelas joias misturadas em uma revista dessas de elite. Isso fez com que as pessoas acreditassem que o preço era extremamente alto, o preço das pérolas negras. Black One Convex, que eu não estou conseguindo ler a distância. Não vou falar da demissão do Sérgio Moro, não é o objeto aqui, tá? Aqui a gente não fala de política, a gente fala de negociação. Bom, então, infelizmente, senão isso daqui vai virar uma disputa de quem é bolsonarista, de quem é petista, de quem é do Sérgio Moro, quem é de direita, quem é de esquerda. E isso não me interessa porque a crise afeta todo mundo. No final do dia está todo mundo ferrado igual, tá certo? Então, se for para discutir política, a gente discute em outro lugar, em outro foro, mas não aqui. Muito bem. Então, seguindo o que eu estou falando para vocês, ocorre a mesma coisa quando você vai, por exemplo, negociar o aluguel, quando você se muda. Quando você muda de cidade e você vai numa cidade que você não conhece, o que vai acontecer é muito simples. Assim que você chega nessa cidade que você não conhece e você vai alugar um apartamento, você não tem noção se os apartamentos são caros ou são baratos. Então, na hora que você contacta a primeira imobiliária que você entra, ela te dá um preço, aquele vira o teu preço de referência. Essa referência não é só preço. A ancoragem te ancora em qualquer elemento de negociação. Significa que sempre que você não tem conhecimento sobre os elementos de uma negociação, seja prazo, seja preço, seja condições, a primeira vez que você ouve falar naquilo, você acredita que aquilo é efetivamente as condições, as determinantes de uma negociação, tá certo? Eu sei que foi ligado ao post, mas o post, quando eu falei do Sérgio Moro, é só para ele estar com tempo livre, para ele vir negociar. Eu nunca disse que apoio ou desapoio o Sérgio Moro ou que apoio ou desapoio o governo, isso não importa. O que é um fato objetivo e está no post é, agora ele disse que estava com tempo livre, que ia descansar, e eu chamei ele para vir aqui assistir live com a gente. Ponto. Mais nada. Se eu estou a favor dele, contra ele, a favor do Bolsonaro, contra o Bolsonaro, se eu vou votar no Bolsonaro, se eu vou votar no Moro, se eu vou votar no Álvaro Dias, se eu vou votar no Lula, se eu vou votar no Guilherme Boulos, isso não tem relevância para cá, tá? Muito bem. Então, seguindo, essa ancoragem ela serve para qualquer condição de negócio. Da mesma maneira, quando você chega em uma cidade nova também, o primeiro bairro que você olha, que você bate o olho e gosta, você tem a referência da cidade como se fosse aquele bairro. Por isso que aqui em São Paulo, as pessoas que moram, por exemplo, em bairros que não são os bairros mais ricos, elas mesmo quando ganham dinheiro não querem sair do bairro delas, porque aquela é a referência de vida que elas têm, aquilo é a ancoragem. Então sempre que você ancora o seu pensamento, sempre que você ancora a maneira que você conduz uma negociação, você de maneira nenhuma quer escapar disso, porque o seu cérebro se condiciona a pensar daquela maneira. É a famosa primeira impressão, é a que fica. Então, quando você pensa em primeira impressão, não é que você teve uma primeira impressão de alguma coisa, é que o que quer que você tenha tido a impressão de algo te ancorou. Então, quando você conhece uma pessoa nova e você acha aquela pessoa agradável, você acha a pessoa desagradável, você acha a pessoa bacana, simpática, antipática, bababá,
por mais que ela mude o comportamento dela, ou que seja diferente, ou que se você falar bem, você vai por muito tempo manter a primeira impressão que você teve dela, porque você foi ancorado, certo? Você foi ancorado, ó. A Michele Pascal está dizendo que sentiu isso quando ela se mudou. Pois é, Michele, isso é mais comum do que você pensa. Da mesma maneira, Michele, quando você conhece um pretendente ou uma pretendente, de acordo com as suas opções, a primeira impressão que dá a pessoa é como você vai balizar ela pro resto do relacionamento. A pessoa, olha só, Michele, eu sei que você estava falando outro dia aí de projetos sociais e tudo, mas olha só como é que funciona o abuso feminino. A mulher conhece o cara parece ser super legal, o cara parece ser super decente, o cara parece ser super trabalhador, oi, Ana, tudo bom? O cara parece ser super legal, o cara parece ser super decente, o cara parece ser super isso. Na mente dela, ela ancora a percepção do cara como se o cara fosse sensacional. E aí quando ela descobre que ele é possessivo, controlador, chato, agride mulher, tudo mais, ela não consegue acreditar que está tratando da mesma pessoa. O que ela pensa na cabeça dela? Que aquilo ali é uma fase, que ele vai mudar, que ele tem um problema, que não é ele, etc. Por quê? Porque a percepção que ela tem dele foi ancorada. Eu vou te dar um outro exemplo. Entrou aqui agora o Marcos Massarente, grande amigo meu, esse cara é sensacional. Eu recomendo a todo mundo que está em São Paulo e comer na hamburgueria Happiness, os melhores hambúrgueres que eu já comi na minha vida. Só não é o melhor, porque o melhor hambúrguer que eu comi na minha vida é o Mr. Bartlett, quando eu fazia round. Aí desculpa Marquinhos, você é 9,9, ele é 10, mas é assim, diferença mínima, é só porque eu já comi muito dos dois. Quando o Marquinho estava contando pra gente que ele estava abrindo uma filial da Happiness em Heliópolis, eu vi que vários amigos nossos levantaram a sobrancelha, pensando, pô, você vai abrir uma hamburgueria em Heliópolis, não vai dar dinheiro, você vai gastar, você vai ter problema, vão te roubar, vão não sei o que, bababá. Por que as pessoas pensam isso? Porque quem está em São Paulo, a primeira coisa que pensa quando fala em Heliópolis é que é uma favela. A primeira coisa que pensa é que é uma comunidade. Aquilo fez o quê? Ancorou a tua mente. Então as pessoas acabam pensando que aquele bairro é o quê? Aquele bairro é ruim. As pessoas pensam que ali não tem comércio, que ali não tem dinheiro. Marquinho, não, vamos lá. E nós todos fomos lá na inauguração da hamburgueria dele e a gente viu. Tem comércio, é seguro, é tranquilo. Claro, não é tão seguro como está no Jardim Europa, mas é seguro. Então, isso mudou a nossa ancoragem. Então, respondendo a pergunta aqui da Jaque Malara, ancoragem é um risco para manter uma postura flexível na negociação? Não, vamos lá. Ancoragem é o seguinte, você tem que tomar muito cuidado quando você for renegociar com a pessoa e você tem que tentar ser a primeira pessoa que dá as condições. Porque a negociação, ela vai ficar ao redor do que foi dito primeiro. Então, quando você for renegociar o contrato de aluguel aí durante a crise, se você disser, quero abaixar 60%, a negociação vai ficar toda ao redor de baixar 60%. Você não vai poder, no meio da negociação, dizer, não, eu estou errado, eu queria ter renegociado 80%. Não vai funcionar. Por que que não vai funcionar? Porque quando você traz um primeiro percentual, a conversa vai gravitar ao redor daquele percentual. Você ancorou a conversa, você ancorou a percepção das pessoas, você ancorou tudo naquela negociação ao redor dos 60%. Como é que você desfaz uma ancoragem? É difícil. Você desfazer uma ancoragem vai precisar de muita repetição, muito convencimento, é bem difícil. Por isso, quando você quer garantir o resultado de uma negociação, o que você tem que fazer é que você tem que ser a primeira pessoa a fazer a ancoragem, porque aí você está definindo quais são os limites, os termos da negociação. Se você deixar outra pessoa determinar a ancoragem, você deixou a pessoa determinar a narrativa. Isso é a mesma coisa com a disputa de histórias. Quem conta a história primeiro sai na frente, porque a outra pessoa vai ficar negando a história e tentando provar que ela está falando a verdade. Porque nós tendemos a aceitar a primeira história como a história verdadeira. Isso é a mesma coisa quando a gente tem briga de casal. Quando você tem briga de casal, o que acontece? O primeiro que conta para os amigos, as pessoas acreditam naquilo. Então, quando o homem briga com a mulher, ele corre para dizer que ela é louca. Aí todos os amigos acham que a mulher é louca. Mas se a mulher correu e contou primeiro ele é abusivo, todo mundo vai achar que ele é o quê? Abusivo. Porque você ancorou a percepção das pessoas. Então, nesse momento, quando você estiver fazendo a renegociação por causa da corona crise, você sabe os seus limites, você sabe o que você precisa, você sabe as suas condições. Então, você não pode permitir que o outro lado chegue e coloque os parâmetros da negociação. Ah, mas o outro lado já não ia aceitar o que eu quero. Talvez. Você não sabe. Porque o outro lado vai querer aqui. Você quer aqui. Se você já trouxer para cá, vocês vão ficar discutindo ao redor disso e não ao redor disso. Então, você precisa ancorar a negociação. Você tem que ser o primeiro.
Tem gente que fala, eu não quero ser o primeiro a ancorar, porque quando eu sou o primeiro a ancorar, eu entrego o jogo. Pessoal, isso pode até ser uma negociação normal, que você tem muito tempo para convencer outra pessoa. Mas numa negociação em crise, que você não tem tempo para convencer outra pessoa, você tem que ser a primeira pessoa a fazer a ancoragem. Porque se você não for a primeira pessoa a fazer a ancoragem, vocês vão ficar discutindo a negociação inteira ao redor do que a pessoa colocou. Sejam termos, sejam percepções, sejam valores, sejam condições, sejam prazos. Se a pessoa coloca primeiro e você está analisando, nossa, você não vai analisar, você vai ter que discutir ao redor dela. Aí você vai dizer, não, eu não concordo com esse prazo, eu queria que o prazo... Não, mas esse prazo é mais razoável. E fica nesse bate-volta em cima do que a primeira pessoa falou. Fica, é normal. Então, em qualquer negociação, é isso que vai funcionar. Em relação à ancoragem, eu sou um negociador principiológico, certo? Jacques Campos Fernandes me perguntando. Eu sou um negociador principiológico. Eu sempre vou tentar ancorar em cima do que eu quero chegar, de verdade. E eu explico racionalmente por que eu fiz minha ancoragem. Mas se você não tem condições de explicar racionalmente, se você ainda não desenvolveu isso, se você ainda não tem essa condição, dá uma melhoradinha para chegar perto de onde você quer. Mas isso é horrível, porque isso é coisa de negociador fraco. Isso é coisa de negociador que não conhece negociação. Porque quando você conhece a negociação, você consegue sim justificar racionalmente, você consegue justificar com parâmetros objetivos por que você chegou naquela ancoragem. Tanto é que eu conversei com vocês na primeira semana das lives, 2 semanas atrás, que um dos elementos da negociação é a legitimidade. É que você traz regras que são objetivas. Porque o que eu acho justo, nem sempre é o que você acha justo. Então, para a gente conseguir que o outro aceite o que a gente está trazendo, a gente precisa explicar isso com o que, pessoal? Com regras objetivas. Então, quando eu negocio, eu trago a minha ancoragem para perto de onde eu quero que a negociação chegue. E eu faço isso com regras objetivas para que a pessoa se sinta confortável em circular ao redor da minha ancoragem. Porque, do contrário, se a pessoa não circula ao redor da minha ancoragem, eu não vou conseguir o que eu quero. E eu não atuo de forma desonesta. A negociação, para mim, tem que ser uma coisa principiológica. Por quê? Porque eu prezo absurdamente para manter um bom relacionamento. Porque os melhores clientes são os clientes que nós fazemos várias vezes. Eu falei aqui do meu amigo Marcos, nós temos um amigo em comum, o Eu, que eu estou advogando para a empresa dele, eu faço alguns processos com ele. Em 2 ocasiões eu cheguei e disse para ele, Eu, isso daqui que você quer me pagar não faz sentido cobrar, só faz isso. O fato de eu ter feito isso 2 vezes com ele faz com que ele se sinta confortável. Quando eu digo para ele que preciso cobrar por alguma coisa, ele saber que eu não estou mentindo para ele. Então você não vai aloprar a sua ancoragem só para chegar perto de onde você quer. Isso é coisa de gente sem nível, né? Sem nível. É coisa de gente que não sabe negociar. É coisa de gente que não tem nem nível de tratamento com o outro para querer enganar o outro. Você não precisa disso. Você pode explicar com calma por que você quer uma coisa. E como você consegue explicar exatamente por que você quer uma coisa, você não precisa ficar inventando motivos, tá? Muito bem. Então, superar a ancoragem, o próximo ponto que eu quero trazer para você é quando você está negociando com pessoas, seja pessoas que estão dentro do seu time, participam do seu time de negociação, ou pessoas com as quais você vai negociar. Quando existe um desnível hierárquico, a primeira coisa que acontece é que as pessoas que estão em nível hierárquico mais baixo, seja porque são funcionários ou porque tem um condicionante social, muitas pessoas se sentem inferiorizadas pela sua condição social, isso é um problema horrível, que no Brasil tem essa coisa de casa grande senzala. Tanto que um monte de gente me manda mensagem direct me chamando de doutor, aí eu digo, não me chama de doutor, me chama de Emanuel, porque eu acho que essa coisa que qualquer pessoa que tem curso superior quer se chamar de doutor toda hora, todo tempo, me parece uma coisa de casa grande senzala, separação das pessoas. E eu podia exigir ser chamado de doutor, não porque eu sou advogado, que eu não concordo com isso, mas eu tenho um doutorado, mas eu abomino. Então, quando você tem pessoas que têm hierarquias diferentes, seja social, seja econômica, ou seja hierarquia profissional, uma coisa que ocorre muito comumente é que quando a pessoa está na hierarquia mais alta, quando a pessoa está numa escala acima das outras, ela se sente no direito, ela se sente compelida a ser a primeira pessoa que fala em uma negociação. Ela se sente compelida a ser a primeira pessoa a expor as ideias dela. E isso é um problema tenebroso, porque quando as pessoas que estão em hierarquia social... Conexão. Opa, voltou.
Quando as pessoas que estão em hierarquia social, econômica, profissional superior, seja profissional na mesma empresa, ou porque uma e outra pessoa socialmente acreditam que as suas profissões são hierarquizadas, quando essa pessoa que está acima do topo da pirâmide fala primeiro, as pessoas que estão abaixo da pirâmide, elas se sentem altamente constrangidas em manifestar suas opiniões. Elas se sentem constrangidas em manifestar suas opiniões por causa da hierarquia que existe. É igual no exército. Quando o coronel fala, o soldado não contesta. Quando o general dá ordem, o cabo obedece. Então isso funciona na mente da gente mais ou menos da mesma forma. Porque embora você seja igual aos outros, tenha o mesmo direito, tudo mais, a nossa mente é irracional. Igual na ancoragem. Não faz sentido a gente ancorar um preço arbitrário qualquer que foi falado. Então, da mesma maneira, a hierarquia funciona como uma âncora. Ela faz com que a gente aceite as posições das pessoas que estão acima ou que a gente não queira contestar. Você já viu uma reunião de escritório de advocacia? Eu estou dando um exemplo porque eu sou advogado. Você já viu reunião de escritório de advocacia que o estagiário contesta o chefe? Que o estagiário contesta o dono do escritório? Você já viu o advogado júnior contestar o advogado sênior numa discussão de ideias? Isso não acontece. Por quê? Por causa do medo da hierarquia. Então, isso se chama primeiro princípio de advocacia, mas a advocacia não é da advocacia de direito, a advocacia é de defesa de um ponto de vista. Então, seria o primeiro princípio do ponto de vista. Esse é um problema muito sério. Como é que eu resolvo isso na minha vida? Na minha vida, em todos os lugares que eu trabalhei, todos os lugares que tinha hierarquia, se eu estava conduzindo a reunião, se eu era o mais hierárquico da reunião, eu tinha uma regra muito simples. O estagiário fala primeiro. Se tiver office boy na reunião, o office boy fala antes do estagiário. Depois fala o estagiário, depois fala o júnior, depois fala o pleno, depois fala o sênior e depois fala eu. Por que eu faço isso? Porque se eu não fizer isso, essas pessoas não manifestam as ideias delas. Se essas pessoas não manifestam as ideias delas, sabe o que vai acontecer? Às vezes a ideia do estagiário é a melhor ideia. Às vezes o estagiário tem a solução. Às vezes o office boy já viu aquela situação em outro lugar que ele trabalhava, ele pode contribuir. Mas como eu falei primeiro e a minha ideia é contrária deles, eles vão se constranger de manifestar a opinião deles. Eu não quero que eles se constranjam de manifestar a opinião deles, pelo contrário, eu quero que eles manifestem plenamente a opinião deles. Eu quero que eles se sintam totalmente livres. Você pode reparar que isso acontece, por exemplo, quando o sujeito mais simples, mais pobre, o sujeito com menos conhecimento, tá? Ele vai para uma delegacia prestar depoimento. Você sabe o que acontece? Quando o delegado e o policial dizem para ele, foi assim que aconteceu, né? E contam como aconteceu, ele se sente constrangido a concordar. Porque na cabeça dele ele é um pobre coitado e ele é a autoridade. Por isso que você não pode deixar essas pessoas contarem a história para o cara só confirmar. O cara tem que contar a história desde o começo. Isso é um problema muito sério. Isso acontece em todas as esferas. Isso acontece em casa. Quantos filhos veem que o pai ou a mãe estão fazendo uma coisa indevida, por exemplo, pegando uma coisa no lugar errado e tudo, mas eles não falam que tem medo do castigo, porque o pai e a mãe falaram primeiro. Isso acontece porque é da natureza do ser humano. Quando está hierarquizado, o ser humano não contesta o seu superior. É muito difícil. Eu sempre fui de contestar, mas eu sou um caso raro. A maioria não contesta. Então, todo lugar que eu sou o líder, a pessoa que está mais embaixo da pirâmide é que fala primeiro. E isso atrapalha muito os times de negociação, porque normalmente quando você tem um time de negociação, o líder do time de negociação, ele fala primeiro o que ele pensa, aí ele não colhe as ideias das outras pessoas. Então, como ele não colhe as ideias das outras pessoas, o que é que acontece? Ele não vai entender que outras pessoas podem ter ideias melhores que a dele. Porque quando ele colher a opinião dos outros só vão concordar. Dorifício está dizendo que eu sou democrático. Não, no meu escritório mando eu, que fique muito claro, a palavra final é minha. Só que eu deixo todo mundo falar primeiro. Por que todo mundo fala primeiro? Porque a ideia pode ser ótima, porque pode resolver o problema. Isso não significa que eu estou colocando isso em votação, eu não estou colocando nada em votação, a palavra final é minha. Aqui é uma democracia simples, se eu tiver 90 funcionários, eu tenho 91 votos e cada um tem um, acabou, é 91 a 90, morreu. O que significa que eu estou dizendo aqui é unicamente que eu tenho que ouvir a opinião deles antes de eu expressar a minha, porque senão eu vou tolher a criatividade, vou tolher a liberdade deles e isso eu não posso fazer, porque se eu estiver numa negociação
e eles podem ter ideias brilhantes, e eu fizer isso, acabou. Acabou. Eu me ferrei, tá certo? Então, de modo algum. E a terceira coisa que eu quero falar para vocês é explicar por que numa negociação, quando ela é muito importante, você deve ir de grupo. Você já reparou que quando as negociações são muito importantes, as pessoas costumam ir de grupo na negociação? Se não vai de grupo, é gente que não tem a menor experiência com negociação. Porque qualquer pessoa que seja experiente em negociação e entenda de negociação, entende que por mais que você tenha o melhor negociador do mundo, se a negociação for importante, você vai de grupo. A não ser que tenha sido estabelecido regras que vai só uma pessoa de cada lado. Por que você vai de grupo? Porque todo mundo quer pertencer. Por que todo mundo quer pertencer? Você já parou para pensar o que é pertencer? As pessoas querem fazer parte de grupos. Você pode olhar, os grupos de WhatsApp têm os nomes mais ridículos. Grande Fulano, Galera do Churrasco, Grupinho, Bronx, o que for. Tudo que é nome ridículo, grupo de WhatsApp. Mas você fala, eu vou sair com a galera do Grupinho, vou sair com a galera do X20, vou sair com a galera do Churrasquinho da Esquina, porque você quer fazer parte. Então, quando as negociações são em grupo, o outro lado está sozinho, o outro lado ele se sente naturalmente atraído a querer fazer parte do outro grupo. É uma força gravitacional. Essa é a mesma força gravitacional que as motos sofrem em relação aos carros. Vocês já repararam, e isso parece brincadeira, mas repare bem, que se você está dirigindo numa avenida que tem 6 faixas, se você estiver na faixa da direita e a moto está na faixa da esquerda, em 200 metros a moto está na faixa colada à sua. Ela se aproxima do carro. Porque a tendência natural é que as pessoas buscam estar próximas das outras. Sempre acontece. Pode reparar. Você pensa que é brincadeira? Dirige seu carro numa estrada. Fica na faixa da direita. Deixa a moto na da esquerda. Corre na mesma velocidade. Daqui a pouco vocês estão se aproximando. Vocês nem sabem por quê. Mas é porque é da natureza do ser humano buscar se aproximar, pertencer, fazer grupo. O homem é um animal social. Ponto. Tá? Ponto. Então, em função disso, quando você vai para uma negociação importante, você vai de grupo. Porque a outra pessoa quer o quê? Pertencer. Como ela quer pertencer, ela vai começar a ceder, ela vai começar a tentar ser simpática com o grupo, ela vai começar a se abrir para o grupo, ela vai começar a falar para o grupo as coisas que ela quer fazer. Então, em negociações importantes, vai de grupo. Porque o outro lado vai de grupo. E se você for sozinho, sabe o que vai acontecer? É você que quer pertencer ao outro grupo. Mas se tem 2 grupos, você continua pertencendo ao seu grupo. As outras pessoas do outro grupo continuam pertencendo ao grupo delas. Então nem você consegue atrair o outro lado porque você pensa, nem o outro lado se atrai porque você pensa. Podem se atrair por convencimento racional, mas não pelo sentimento natural humano de aproximação. Certo? Então eram os 3 pontos que eu queria tratar na live de hoje. E quero trazer agora um último exemplo, que hoje eu coloquei no meu Stories, eu não sei se vocês chegaram a ver, perguntando para vocês, se alguém estiver procurando apartamento, se mudando agora, ou que estava olhando apartamento recentemente, tá? Se você, você pode não concordar, talvez você seja uma pessoa mais resistente, ou talvez você seja uma pessoa mais fácil de atuar isoladamente, mas é da natureza das pessoas querer pertencer. Tanto que quando você sai com um grupo de outras pessoas para almoçar, você fica querendo pertencer ao grupo. Quantas vezes você não sai com um grupo de pessoas que você não conhece para almoçar e se termina o almoço, você pede para entrar no grupo de WhatsApp deles? Inúmeras. Quantos grupos de WhatsApp idiotas você não entrou? Que você saiu para almoçar com uma galera que não era sua, eles estavam no grupo de WhatsApp, aí você começou a gostar do pessoal e disse, me bota aí. Porra, super básico, cara, isso. Então, voltando para o que eu disse, eu coloquei até no meu Stories hoje, eu não sei se vocês repararam, que quem estiver procurando apartamento, ou quem tiver curiosidade de olhar os apartamentos, tá? Tiver essa curiosidade de procurar, se você for dar uma olhada nos apartamentos, olha o que acontece agora, tá? O preço do apartamento disparou. Disparou. O preço de apartamento nominal no site aumentou mais de 50% aqui em São Paulo na crise, dos que eu olho. Mais de 50%. Apartamento que era 5 mil pacote, está 9. Apartamento que era 5 mil pacote, está 7,5. Apartamento que era 6, está 12. Aí você pergunta, mas na crise, ninguém pode nem sair de casa, está de quarentena, como é que o valor do aluguel do imóvel aumenta? Aí você pensa, na crise, ninguém vai alugar, as pessoas querem pechinchar e economizar dinheiro, por que o valor do aluguel está aumentando? Eu explico para você. Porque a imobiliária, ela sabe que todo dia entram o quê? Clientes novos.
Todo dia entra prospect novo. Todo dia entra gente que nunca... O Wagner Gidário, grande juiz de Campinas, tudo bom, meu amigo? Fiz doutorado com você, você é um dos caras mais legais que eu conheci aqui em São Paulo. Saudade sua, faz tempo que a gente não se vê. Você sabe por que a imobiliária faz isso? É muito simples. Como todo dia está entrando pessoas novas, todo dia está entrando pessoas novas para olharem os imóveis. O que acontece? A imobiliária sabe que tem gente que não tem noção de qual é o preço real daquele apartamento, qual era o preço que ele estava antes. Então, para esses novos entrantes, eles vão ficando ancorados no preço novo. Então, por exemplo, eu sei que aquele apartamento estava anunciado por 6 mil. Só que, por exemplo, a Simone Simon, tudo bom, Simone? Já é de Porto Alegre, né, Simone? A Simone Simon, quando ela for olhar o apartamento, ela nunca tinha visto o anúncio. Então, quando ela viu o anúncio de 12 mil, na cabeça dela, o preço de negociação daquele apartamento é 12 mil. Eu sei que ele é 6 mil. Então, como eu sei que ele é 6 mil, a primeira coisa que eu vou dizer pro corretor, ó, primeiro você tá maluco, o apartamento estava 6 mil, não faz nem uma semana, a gente está em crise, eu vou pagar 4. Acabou. Ou seja, ele vai acabar aceitando. Ou talvez não, talvez ele insista mais tempo para ver se pega um otário, mas se o dono do apartamento tiver com muita pressa, ele vai voltar para o preço real da coisa. Então, o que vai acontecer? Eu vou alugar esse apartamento por menos de 6 mil, mas a Simone, que viu por 12 mil e ancorou na cabeça dela que aquele apartamento vale 12, ela vai alugar por 10, por 9. Então, a imobiliária, no momento de crise, ela dispara o preço dos apartamentos, dos imóveis de locação, para que ela consiga ancorar as pessoas, para quando o preço descer, ficar mais ou menos o preço cheio que estava antes da crise. Só que antes da crise, esse preço cheio, você já ia baixar, porque você ia negociar. Então, isso é uma estratégia muito marota, uma estratégia muito, meu ver, safada, tá? De induzir os clientes a pagarem mais pelo valor do imóvel. Mas o que acontece é que é parte do jogo. Por isso que você, quando vai procurar apartamento, você tem que procurar o mesmo imóvel anunciado em 20 portais diferentes. Porque um portal ou outro, eles demoram para atualizar ou às vezes o anúncio fica duplicado. Então eu já vi apartamento para alugar de 8 mil e achei no portal por 5 e pouco. Eu mostrei pro Carol. Ele, não, esse anúncio é velho. Eu velho nada, 15 dias de anúncio aqui, ó. Publicado há 15 dias. E aí mudou todo o aspecto da negociação. Por quê? Porque a minha ancoragem, ela deixou de ser ancoragem errada, porque eu passei a ter noção real do preço. Quando você não tem noção real do preço, você aceita qualquer abuso. Então é isso que torna preocupante. Por exemplo, eu sou cearense. No Ceará, até quando eu morava lá, a gente conseguia na beira-mar tomar água de coco de 1,50, tá? A gente conseguia tomar de 1,50 a 2,50 o coco na beira-mar em Fortaleza. Quando eu fui a primeira vez ao Rio de Janeiro e o coco era R$5, eu achei o maior absurdo da face da terra. Porque a minha ancoragem é que o coco custava R$1,50 a R$2,50. Só que depois eu vi que no Rio esse é o preço. Então quando eu vou ao Rio e vejo um coco de R$5, eu penso, opa, esse é o preço do Rio. Só que hoje lá já chega a 7, 8, 9 reais esse coco, né? Dependendo do lugar. Então para mim quando dá 7, 8, 9 já saiu da minha ancoragem para o Rio de Janeiro, que seria 5. Então essa ancoragem ela faz absolutamente toda a diferença, tá certo, pessoal? Muito bem. Então, depois de nós fazermos 5 lives sobre negociações irracionais, obrigado pela presença de todos vocês. Eu quero anunciar que a partir de segunda-feira nós vamos ter mais uma maratona de 5 lives sobre negociações, tá certo? Por que nós vamos ter mais 5 lives sobre negociações? Eu disse ontem para vocês que era um tema diferente, que é um tema que ninguém abordou. Esse é um tema muito legal, a gente passou o dia preparando isso para vocês. Amanhã a gente vai anunciar o post. Mas para quem já está aqui em primeira mão, nós vamos explicar para vocês as lições de negociação retiradas da Bíblia. Nós somos uma civilização judaica-cristã, nós somos uma civilização que tira boa parte da sua moral da Bíblia, do livro sagrado, e o que muitas pessoas não percebem é que a Bíblia ela traz lições de negociação, que são lições atemporais. São lições de negociação que são as mesmas lições que são ensinadas nas melhores escolas de negócios do mundo. Então, nós vamos ter 5 dias de live trazendo para vocês, mostrando com os versículos, com os ensinamentos bíblicos, com as histórias. Nós vamos mostrar para vocês durante 5 dias como a Bíblia nos ensina a negociar. Começa segunda-feira, dia 27, às 10 horas da noite, sempre às 10 horas da noite. Então, segunda-feira, dia 27, às 10 horas da noite, eu vou trazer para vocês
a negociação de acordo com a Bíblia, tá bom? Pessoal, quem ainda não baixou o e-book, vai lá, por favor, na minha biografia, baixa o e-book, tá bem legal. E a gente postou um vídeo hoje aí mais cedo, né, do Sérgio Moro, mas, de novo, não estou a favor, não estou contra, não estou isso, aquilo. Tenho o meu posicionamento, mas não vou manifestar aqui. Mas, como ele está com tempo livre, né, vai que ele vem acompanhar as nossas lives, né, vai que ele baixa o nosso e-book, vai que eu encontro o e-mail dele lá baixando o e-book, né, isso aí é super legal. E, pessoal, eu vou colocar agora o primeiro vídeo de racionalidade, nós vamos postar agora esse primeiro vídeo de racionalidade, são 3 vídeos de racionalidade, então se vocês esperarem 3 minutinhos, eu peço para vocês já olharem o vídeo, tá? E não negocie as ações da semana que vem jamais. Tá bom, tem problema. Você assiste 24 horas depois, você assiste por 24 horas depois. Opa, obrigado, viu, pessoal? Aí os parabéns. Então, daqui a 3 minutos, o vídeo de racionalidade vai estar postado, tá? Vai estar postado. E estando postado o vídeo de racionalidade, eu espero lá que vocês deixem um comentário de vocês, curtam, etc. E vou pedir de novo, né, para quem gostou, quem apreciou e tudo, puxa aquela setinha, né, para compartilhar no seu story, chama o pessoal. A minha ideia é ter cada vez mais gente, né? Então, muito obrigado aí por mais uma semana que vocês me aturaram. Vou salvar a live, ela vai ficar disponível por 24 horas, tá certo, pessoal? Eu entendi, Doni, fique tranquilo, eu tava só brincando com você. A gente às vezes troca direct, então tá só de brincadeira com você, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, muito boa noite, fiquem com Deus e aproveitem aí o final de semana, tá bom? Valeu, um abraço.